Graça e paz, igreja do Senhor. Esse amém pode ser melhor. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Quantos estão aqui felizes com o nosso Deus maravilhoso? Então, antes de começar o nosso louvor, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça, coloque tua mão no coração e vamos orar e agradecer por estar aqui nesta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te amamos, Pai. Por isso, estamos aqui nesta noite para te adorar e bendizer o teu santo e poderoso nome, Senhor. Deus, recebe o nosso louvor nesta noite, Pai. Nós estamos com certeza que o Senhor está presente aqui nesta noite, junto com a gente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, recebe, Deus, o nosso louvor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Adore a Ele. A tua igreja te adora, adore, 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 adore a Ele. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, adore, adore a Ele, igreja. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Solta a sua voz e adore a Ele. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, adore a Ele, igreja. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
te adora. A tua igreja te adora. Uma salva de palmas ao Deus vivo. Adore a Ele com palmas. Adore ao Deus vivo, ao Deus poderoso. A tua igreja te adora, Senhor. Diga para Deus: Deus, eu te adoro. O Senhor merece todo louvor nesta noite. Vamos continuar adorando ao Todo-Poderoso. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão doce. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O seu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimada por ti, meu Pai. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, um amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Toda a igreja. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão Nada por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti, meu Pai. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não
batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amada por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O seu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti, meu Pai. É tão belo saber que eu sou filho. Você me amou primeiro, como verdadeiro. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Solta a sua voz e adore. Teu amor, mais uma vez, Abba, Pai. Querido Senhor, reconhecemos a Tua maravilhosa paternidade. Reconhecemos que temos um lugar em Tua mesa. Somos Teus filhos e sabemos que nunca estamos sozinhos, pois o Senhor declarou: jamais te deixarei, jamais te abandonarei, vocês jamais estarão órfãos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu amor que nos abraça essa noite. Esse amor vai além da nossa compreensão, vai além do nosso entendimento. Obrigado pelo Teu amor que nesta noite nos envolve. E esse amor dissipa todas as trevas. Esse amor dissipa toda a escuridão. Esse amor dissipa toda a solidão. Esse amor dissipa todas as coisas desse mundo se tornam tão pequenas diante do Teu amor. Todas as coisas desse mundo não é nada, não são nada comparado ao Teu grande amor. Queremos viver esse amor, Senhor, queremos permanecer nesse amor. Dá-nos mais do Teu amor, Senhor. Enche-nos mais uma vez, enche-nos mais uma vez, enche mais uma vez com a presença do Teu Espírito, o Espírito da adoção, o Espírito que clama dentro de nós: Pai,
Paizinho, estamos aqui mais uma vez, estamos aqui mais uma vez declarando o teu amor, declarando mais uma vez o teu amor que não falha, ele nunca falha, Senhor, ele nunca falha. Se temos uma certeza neste mundo, é que o teu amor jamais falha, Senhor. Podemos confiar em Ti, levante suas duas mãos para os céus e declare Abba, Pai, mais uma vez. Teu amor, sempre, sempre. Declare mais uma vez, igreja. Só a voz da igreja, Abba, Pai. Aplauda forte a Jesus, a Ele, a Jesus, ao Espírito Santo e ao nosso amado Pai. Aplauda a Jesus, aplauda ao Espírito Santo, aplauda ao Pai, nosso Deus eterno. A Ele, ao Senhor, a Ele apenas a glória. Senhor, entregamos essa noite em Tuas mãos, consagramos mais uma vez este momento a Ti. Que o Seu nome seja honrado, glorificado neste lugar. Que tudo que viemos a fazer aqui, meu Deus, tudo seja para a Tua glória. Declaramos mais uma vez a nossa vida entregue em Tuas mãos, nosso coração aberto para o Senhor. Nosso coração está aberto para o Senhor. Trabalhe em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Preenche-nos completamente. Nosso coração se converta nesse terreno fértil, onde o Senhor pode plantar a semente do Teu reino, onde pode plantar a semente da Tua palavra. Queremos mais de Ti, queremos aprender mais de Ti. Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Como estão felizes de estar na casa de Deus? Diga amém. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos entrar então na palavra que o Senhor reservou para essa noite, uma breve meditação. Quero convidar você aí comigo, por favor, em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, a partir do verso de número 5. Nós vamos entrar então na meditação da palavra em Provérbios capítulo 3, verso 5. E a versão que eu separei para esta noite é a Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva é a versão que eu separei, mas você me acompanha na versão que você tiver. Provérbios 3, 5, se você está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, igreja do Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos. Você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. A primeira coisa que eu quero trazer hoje aqui é exatamente uma ideia que nós vamos desenvolver dentro do próprio texto. Todo esgotamento que nós temos nesta vida, nós temos por causa do nosso modo de pensar, e não necessariamente por estarmos aqui neste mundo.
Porque o livro de Provérbios não é um livro qualquer, como já ensinei para vocês, o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Diga comigo, o livro da sabedoria. E o livro começa dizendo isso, de que ele foi escrito para dar sabedoria, para dar entendimento, tanto aos jovens quanto aos mais maduros. E a Bíblia diz, ao mais jovem dar o bom senso, aos mais maduros ele vai fazer com que a pessoa cresça em entendimento e em sabedoria. E a Bíblia ainda diz que a sabedoria, ela nos ajuda a viver uma vida plena. E alguém pode dizer glória a Deus? Diga comigo, a sabedoria nos ajuda a ter uma vida plena. O que significa que a sabedoria nos ajuda, então, nos ensina como viver, certo? E aí você já deve ter ouvido essa frase, que há uma diferença entre sobreviver e viver. Então, na verdade, quem está vivendo debaixo de esgotamento, de estresse, de ansiedade, essa pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo. E isso não é uma expressão solta, isso é pura biologia, fisiologia. Quando você está esgotado com o estresse, com ansiedade, com muitas preocupações, o seu corpo ele está em modo de sobrevivência. Porque o estresse é, antes de tudo, uma coisa biológica, fisiológica. Porque quando você entra no estado de estresse, você está como que preparado para duas coisas. Quando você entra no estado de estresse, você está preparado para duas coisas. Ou para uma fuga, ou para uma luta. Só que o que acontece com o mundo moderno são duas coisas. Primeiro, é que nós estamos sofrendo estresse todo o tempo. Diga comigo, todo o tempo. Diga comigo, todo o tempo. Na verdade, muitos de nós vivemos estressados o tempo todo. Vivemos em esgotamento, em ansiedade o tempo todo. E esse é um grande problema. E o outro problema da nossa geração, da nossa época, é que a maioria das coisas que antes estressavam as pessoas no tempo passado, que eram coisas do lado de fora, hoje nós temos uma questão que nós criamos muita coisa dentro da nossa cabeça. Estamos nos estressando, nos esgotando, nos cansando por coisas que estamos criando dentro da nossa mente. Por isso eu disse para vocês que quem vive em esgotamento vive por causa do seu modo de pensar. Então, se queremos mudar a nossa vida, precisamos mudar a nossa forma de... Diga comigo, a nossa forma de... Porque lembre-se do que Jesus ensinou. Jesus ensinou que o grande problema com o homem está na sua forma de pensar, porque Jesus começou a ministração do reino dizendo: arrependam-se. E arrependimento não é chorar pelo pecado, simplesmente. Arrependimento é mudar a forma de pensar. E quantos aqui querem, pela palavra, mudar a sua forma de pensar? Ok, então glória a Deus. Então diga comigo, o esgotamento está ligado à minha forma de pensar. Então, se eu quero mudar, já que eu não posso mudar as coisas aqui fora, porque nós vamos passar por problemas, por lutas, e vocês já sabem disso, a questão é que eu posso mudar as coisas aqui dentro. Alguém pode dizer aleluia? Eu não tenho poder para mudar as coisas aqui fora, mas eu tenho poder para mudar as coisas aqui dentro. Jesus disse, olha, a paz desse mundo ela é uma paz circunstancial. Ela é a paz aqui do lado de fora. Eu vos deixo a minha paz vos dou. Ela não é igual ao do mundo, é uma paz que permanece, porque é uma paz que não tem a ver com as coisas do lugar, ela tem a ver com aquilo que você tem, ou a pessoa que você tem aqui dentro. A paz de Deus vai guardar o seu coração. A paz de Deus vai guardar o seu coração. Agora, não é uma paz que nós criamos, é uma paz que Deus nos dá. Alguém pode dizer aleluia? É uma paz que Deus nos dá. Temos problemas, temos lutas, mas temos uma paz aqui dentro que é maior do que qualquer coisa do lado de fora. Quando estou entendendo até aqui, diga amém. Quando estou entendendo até aqui, diga amém. Então diga assim comigo, a maneira que eu penso determinará a forma que eu vivo no meu ambiente.
Ok? Eu já contei essa história para vocês, que um dia eu estava parado em um ponto de ônibus, e aí surgiu um camarada que ele estava tão bêbado que se eu riscasse um fósforo ele pegava fogo, literalmente. Mas aquele camarada que estava ali completamente embriagado no ponto de ônibus, ele disse assim: a vida não é dura, você que ainda está muito mole. Eu disse: encontrou uma sabedoria aqui, no embriagado? Mas eu parei para pensar e eu disse: e quantas vezes acontece isso conosco? Nós achamos que sempre o maior problema está do lado de fora, quando na verdade o grande problema é o que acontece do lado de dentro. E aí a gente usa essa metáfora que é usada muitas vezes na internet, mas ela não é nova, ela é apenas usada agora, mas ela é velha. Nenhum navio afunda pela água que está do lado de fora. Todo navio que afunda é pela água que está do lado de dentro. Então precisamos hoje pensar, o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Que ela nos ensina sobre tudo, vocês entendem isso? Eu fico cada dia mais apaixonado pela palavra, porque eu vejo gente ganhando milhares e milhões com livros, e muitas das ideias desses camaradas que eles utilizam nos livros para vender muitos livros, eles na verdade tiraram da Bíblia. Eles tiraram da palavra. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas quando alguém utiliza a verdade, ainda que ele não saiba que essa verdade é uma verdade bíblica, ele será beneficiado por utilizar a verdade. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então a primeira coisa que o texto diz é que a sabedoria, ela pode nos ajudar. E eu quero ler um texto aqui antes de eu partir para os pontos. Eu quero ser bem didático essa noite. Eu quero ler com vocês aqui Provérbios 3:2, Bíblia Viva. Ok? Para fazer sentido o que vamos ensinar agora. Ok? Provérbios 3:2 na Bíblia Viva diz: se, diga comigo, condicional. Diga comigo, condicional. A Bíblia diz, ok, se é uma condicional, então significa que existem pré-requisitos, critérios que vêm antes. Sim ou não? Porque é uma condicional. Não é isso? Existem coisas que precisam acontecer para que o final seja aquele. Está claro isso, sim ou não? E se é uma condicional também, significa que eu tenho o quê? Escolha. Que eu tenho o quê? Escolha. E isso é que nós precisamos entender. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos e isso lhe dará prosperidade e paz. É uma escolha. Diga comigo, uma escolha. Que escolha de eu seguir as instruções? Então, a sabedoria, ela tem instruções. Ela tem o quê? Instruções. E aí eu paro para pensar a lógica de tudo isso. É como eu vou falando com vocês. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você se apaixona por ela, porque você percebe que Deus, obviamente, é o ser mais inteligente do universo. Né? Alguém pode dizer glória a Deus? Diga comigo, Deus é inteligente. Tanto que a sua inteligência foi inspirada nele. Por isso ele disse, eu crio você conforme a minha imagem. E você será semelhante a mim. Não é igual. Será semelhante. Porque Deus não criou deuses. Faz isso sentido ou não? Por isso que ele diz, conforme a minha imagem. Então, se é conforme a imagem, ele se inspirou em quem para nos criar? Para quem que ele olhou? Para ele próprio. Faz sentido ou não? E nós somos semelhantes a ele. Aí eu vou dar uma ilustração para vocês. Até utilizei no meu livro sobre o mistério. Que fala sobre encontrar as respostas através da fé. Se você olha para o relógio de Westminster, lá em Londres, ele é um relógio, só que gigantesco. É uma atração turística. Está lá. O relógio é enorme. Aí você vai em Londres, em qualquer joalheria, em qualquer loja, e compra um relógio e põe no pulso. Aqueles dois relógios que estão lá em cima e o que você tem no pulso, eles não são iguais, mas são semelhantes. Faz sentido? São semelhantes.
E vai ter coisa que vai funcionar da mesma forma, né? No bom sentido, né? O maquinário que vai mexer os ponteiros, né? O ponteiro segundo, um ponteiro para hora, um ponteiro para minuto. Faz sentido para você ou não? Às vezes aquele alarme do determinado horário. É isso que acontece conosco. Deus nos criou olhando para Ele. E Ele, como um bom fabricante, Ele nos deixou um manual de instrução. Se nós seguirmos o manual de instrução, como qualquer coisa nesse mundo, Ele mantém a garantia. Já viu que você tem num contrato escrito lá? Se você não seguir este manual e descumprir qualquer coisa aqui, nós não podemos assegurar a sua garantia, porque você fez mau uso do produto. Faz isso sim ou não? Vai estar escrito, você compra um relógio, vamos usar a mesma coisa do relógio. Aí você tem um relógio de 10 ATM, que é a pressão atmosférica. Então, um relógio de 10 ATM, de 10 de pressão atmosférica, ele só pode ir no máximo 100 metros de profundidade. Mas aí você mergulha mais do que isso. Aí o relógio enche de água. E aí o que o fabricante vai dizer? Não, estava escrito no manual de instrução o limite do relógio. Ele só ia até 100 metros. Era o máximo de pressão atmosférica que ele resiste. Então, funciona da mesma forma. Estamos esgotados, estressados, ansiosos, quebrados, porque estamos descumprindo o manual. Se seguirmos o manual, vai dar certo. Não estou dizendo que nós não vamos ter problemas. Não estou dizendo que não vamos ter luta. Mas o texto diz que há uma condicional. Se você seguir as instruções, então no final as coisas vão dar certo. Porque Ele vai manter a garantia dele. Quantos aqui concordam que a garantia dele é maravilhosa? Alguns dias atrás, o meu filho do meio me fez essa pergunta. Felipe, ele me perguntou, pai, quando a Bíblia fala sobre a questão de Deus, ele diz para a gente não fazer juramentos, mas se eu jurar por Deus eu estou errado? Eu disse, então vamos parar para pensar da seguinte forma, no Antigo Testamento, os judeus, quando queriam ter uma garantia de algo, então ele fazia um juramento. Porque ela era como uma garantia que aquilo ia acontecer. Porque houve um juramento sobre aquilo que ele está falando. Então, quando vem o Novo Testamento, Jesus disse, olha, vamos pensar da seguinte forma. Agora que você é um crente em Jesus, e você é alguém da verdade, porque a verdade agora mora em você, amém? Você não precisa jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem jure por coisa alguma, porque você vai entrar em problema se você fizer um juramento e não cumprir. Então é melhor que você não jure. Que seja a sua palavra sim, sim, e seja a sua palavra não, não. Então eu disse para ele, não é que é errado jurar, mas estamos agora em outro nível, no reino, no Novo Testamento, de que nós não precisamos fazer um juramento. Quando falamos, a nossa palavra já é verdadeira e suficiente. Eu não preciso fazer juramentos. Alguém pode dizer glória a Deus? Mas aí eu lembrei ele algo lindo. Eu disse, agora a Bíblia diz que quando Deus fez a promessa, não tendo ele alguém maior para jurar, porque quando o judeu jurava, ele tinha que jurar por alguém maior. Então ele jurava pelo céu, jurava pela terra, alguém, uma coisa maior do que ele. Mas ele disse, Jesus disse, não jure nem pelo céu, nem pela terra, o céu é o trono de Deus, a terra é onde ele põe os pés. Não precisa fazer juramento. Agora Deus, quando nos fez a promessa, ele jurou por ele mesmo, porque ele não havia ninguém maior do que ele para jurar. Ele disse, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que eu cumprirei a promessa. Aí o apóstolo diz, em duas coisas que Deus não pode mentir, é na sua promessa e no seu juramento, e ele nos entregou as duas coisas. O fabricante nos deu garantia, alguém pode dizer aleluia? O fabricante nos deu garantia. Temos problemas sim, mas eu tenho a garantia, você tem a garantia aí na mão, levante sua garantia, você tem sua garantia, levante sua garantia, cadê a Bíblia? Eu já ensinei isso para vocês. E não sei, irmãos, está crescendo isso no meu coração. E sério, irmãos, é espiritual, porque eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei de que maneira. Não estou dizendo que eu ganhei algum dinheiro aí e estou guardando ele. Mas de alguma forma eu estou começando a orar como nunca antes, para que Deus abra uma porta para a gente ir para Jerusalém. Amém? E eu fiquei muito feliz, que a última vez que eu perguntei isso aqui na igreja, todas as mãos se levantaram. Então, estou vendo que a igreja não precisa de pensar em dinheiro, está pensando na fé. Né? Quem vai nos levar não é o dinheiro, é a nossa fé. Amém?
porque não está preocupado quanto está valendo o dólar ou coisas do tipo. Mas vamos lá. Quando nós formos a Jerusalém, nós vamos ter a oportunidade de ir lá no Muro das Lamentações, que é a última coisa que sobrou no Antigo Templo. E quando o judeu, ele vai ao Muro das Lamentações, e ele fica se balançando, e ali ele fica se movendo. Eu já contei isso para vocês aqui, quando eu perguntei lá o que é que ele está dizendo. Ele disse, uma das coisas que o judeu, enquanto está fazendo a sua prece, a sua oração, ali no Muro das Lamentações, e ainda que ele não tenha a revelação do Messias, mas ele tem a revelação antiga, que é do Antigo Testamento. Eles pararam no tempo, eles não entraram no novo de Deus ainda, mas do que eles possuem, quando eles oram, ele diz, Senhor, tu disseste. Deus vai dizer, eu não disse. Quando ele diz, Senhor, tu prometestes a Abraão, ele diz, eu não prometi. Então Deus cumpre porque Deus prometeu. Isso é a garantia, a palavra de Deus. Por isso precisamos voltar para a palavra. E é o que fazemos nesta igreja. A gente tem se esforçado, todos nós aqui nesta igreja, para não termos uma outra coisa senão a palavra. Ela é suficiente. Amém? É a palavra que sustenta os crentes. Não são um jogo de luz, não é como é que eu poderia assim, a mudança dos ritmos das músicas, se elas são mais ritmadas ou menos ritmadas. Mas deixa eu já te dizer uma coisa, eu não sei se vocês sabem, mas foi uma irmãzinha de Cocó tocando uma guitarra que inventou o rock and roll. Antes de Elvis Presley, ela já distorcia as guitarras nos seus cultos. O rock não nasceu no mundo, o rock nasceu dentro da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui bem séria. Nós temos a garantia. Se nós seguimos a palavra, não é que nós não vamos ter problemas, mas as coisas irão dar certo. No fim, tudo vai dar certo. Amém? E aqui eu quero trazer breve. Vocês estão entendendo até aqui essa palavra? Amém? Então, com muita brevidade aqui, eu quero, como eu falei, ser muito didático. Eu quero trazer aqui rapidamente 3 instruções que a Bíblia nos dá, dentro do texto que acabamos de ler, de Provérbios 3. A primeira delas é confiar. Qual a primeira instrução? Confiar. Qual a primeira instrução? Confiar. E eu fui buscar, obviamente, no original em hebraico, a palavra lá é exatamente alguém que se apoia. Alguém que o quê? Ok, alguém que se apoia. E isso não é interessante? Que você, quando acha que uma coisa é insegura, você não põe seus pés. Porque você acha que aquilo ali vai desabar, vai cair, você vai se machucar, né? Você só põe os 2 pés em algo quando você sente que aquilo está o quê? Seguro. Seguro. Você põe os 2 pés. Os 2 pés. Porque você sente segurança. E voltando à garantia, vocês já compraram cadeiras que está escrito lá, essa cadeira suporta até 150 quilos? Já compraram assim? Quando fomos comprar as cadeiras da igreja, nós lemos isso. Qual era a garantia de quanto peso essas cadeiras podiam suportar? Porque há pessoas de vários pesos diferentes aqui, então teria que ser um peso que englobasse a maioria. Está claro isso ou não? Mas o que significa? Que ele está dizendo que até aquele peso você pode confiar, você pode sentar, ela não vai abrir as pernas, ela não vai despencar com você. Assim acontece quando a Bíblia diz, confie no Senhor, você pode se apoiar nele. E você não vai cair. Você não vai cair, você não vai se esvoar. Irmãos, nunca tenha medo em se apoiar em Deus. Por isso, olha como a Bíblia é perfeita, por isso que a Bíblia diz, confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Vocês entendem por que a Bíblia usa essa outra palavra, apoiar? Porque no original, confiar é o mesmo que se apoiar. Então a Bíblia diz, quer se apoiar em algo? Se apoie em algo que é firme o tempo todo. A Bíblia diz que Deus não tem variação. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, a qual não há mudança nem sombra de variação. Se tem alguém que você pode confiar em Deus, porque os homens mudam, Deus não. Aí vocês entendem por que ele fez um juramento com promessa? Porque ele sabe que ele não muda de ideia. Quando nós sabemos que mudamos de ideia, a pessoa diz, não, daqui a pouco eu juro isso aqui, e amanhã eu não consigo cumprir. Coisa entendendo até aqui. Então diga assim comigo, confiar é se apoiar.
com o pé, né? Quando a gente diz assim, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso com o pé atrás. O que você está dizendo? Que você não está confiando em nada. Você está fazendo na dúvida. E este é o problema. Aqui, já que falamos sobre modo de pensar, por que nós nos esgotamos? Porque o texto diz um se bem grande. Diga comigo, um se bem grande. A Bíblia diz, se você seguir as minhas instruções, não é o que diz o livro de Provérbios? Só que a Bíblia diz que esse grande se é também uma escolha. É uma o quê? Porque eu posso escolher ou não fazer aquilo. Tá? Se é um se, uma condicional, eu escolho fazer ou não, sim ou não? Então a Bíblia diz que se o meu esgotamento vem por causa do meu modo de pensar, da minha maneira de pensar, a Bíblia está dizendo qual é o modo de pensar correto, qual é a instrução certa. O outro lado do confiar é a dúvida. É o quê? Então, se você tem dúvidas em seu coração, então significa que você ainda é uma pessoa com o pé atrás. Você ainda não colocou os seus dois pés em Deus, porque você ainda acha que você é melhor do que Ele. Que a sua resposta é melhor do que a dele. A sua ideia é melhor do que a dele. O seu modo de pensar é melhor do que o dele. Vocês entendem nosso problema? E aí, ouça, é coisa simples. Se eu acho que eu me viro melhor sem Deus, que a minha ideia é melhor, que a minha forma de pensar é melhor, você acha que eu vou consultá-lo quando eu tiver problemas, ou eu não vou consultá-lo? Eu quero que você pense. Se você não confia, você quando tiver uma situação na sua vida, você vai buscar alguém que você não confia, ou você busca a pessoa que você confia? Vou perguntar a vocês. Aí eu vou dar um passo mais além. Você já parou para pensar que uma das coisas que ajuda você a ter confiança é quando você acredita na expertise, no conhecimento daquela pessoa? Por exemplo, você não pede ao seu gerente de banco para te dar uma dica sobre arquitetura. Como você não pergunta ao seu arquiteto como vai seu coração. Você pergunta ao seu cardiologista. Uma das coisas que você ajuda a confiar naquela pessoa é a expertise, o conhecimento dela, sim ou não? Aí eu pergunto a você, o que é que Deus não sabe? O que é que Deus não conhece? Ele é o fabricante. Eu posso perguntar a Ele sobre o quê? Eu posso perguntar a Deus sobre o quê? Ele não é o fabricante? Ele não tem um manual? Eu posso perguntar a Ele sobre tudo. Mas se eu estou apoiado no meu próprio entendimento, na minha própria... A palavra original aqui é a palavra biná, de onde vem a palavra bin, que é inteligência. Quando eu estou apoiado aqui em cima, na minha cabeça, e não apoiado em Deus, a segunda coisa, em consequência, porque a Bíblia diz, confia no Senhor e não se estribe ou não se apoie em seu próprio entendimento. Mas a Bíblia continua dizendo, lembre-se ou reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Bota aqui de novo o texto de Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. Aqui, como eu falei, é a palavra biná, de onde vem bin, que é inteligência. É você confiar aqui, está tudo muito aqui, você acha que sua ideia é melhor, seu plano é melhor, seu projeto é melhor. Está claro até aqui, igreja? Diga amém. Aí, a segunda coisa, em consequência, se você não confia, não se apoia nele, então qual é a segunda coisa que você não vai fazer? A Bíblia diz... Verso 6. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Alguém pode dizer aleluia? Olha que tremendo, a Bíblia diz, Ele vai guiar os seus passos, e não somente Ele vai guiar, Ele vai garantir que você vai andar no caminho certo. Por quê? Porque Ele sabe tudo. Diga comigo, Ele sabe tudo. Diga comigo, até o que está por vir. Você está conversando com alguém que sabe o futuro? Escute. Você pode conversar com um especialista em economia, você pode conversar com um especialista em mercado, ele vai falar com você sobre especulação. O mercado é especulativo, a economia faz previsões, mas não significa que necessariamente vai acontecer tudo que a economia espera ou que o mercado especula. Você concorda comigo? Mas à medida que aquele cara ele vai ganhando... Ele vai se tornando o que nós chamamos de um expert. Ele tem mais chance de acertar. Quanto mais tempo ele está no mercado, mais tempo ele está vivendo aquilo, mais mergulhado naquilo, ele tem mais tempo de acertar. Mas ainda assim, é um grande si. Deus não é um grande si, Ele sabe o que vai acontecer. Porque Ele diz, eu sei que planos eu tenho a vosso respeito.
Ele sabe antes. Ele sabe antes. E Ele está nos dizendo, se eu sei antes, então você pode confiar em mim, que eu vou guiar você para que você ande no caminho certo. Alguém pode dizer aleluia? Mas vamos lá. A primeira palavra que eu falei foi confiar, a primeira instrução. A segunda instrução é reconhecer, que aqui nesse texto é lembrar a ideia mesma. Diga comigo, reconhecer. Qual é a primeira instrução? Qual é a segunda instrução? Reconhecer. A Bíblia diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Nessa versão diz, lembre-se, a ideia é a mesma. Porque a Bíblia diz, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. É a mesma coisa que reconhecer. Então significa o quê? Que antes de eu tomar uma decisão, eu tenho que consultar a Deus. Reconhecer Deus em primeiro lugar significa isso. A Bíblia diz, também no livro de Provérbios, a Bíblia diz, entregue os teus planos a Deus, então eles serão estabelecidos. O que entregar um plano a Deus é você abrir o plano para Ele. É você conversar com Ele, é consultá-lo, é reconhecer que você tem um Deus acima da sua cabeça. Alguém pode dizer aleluia? E esse mesmo povo, eu já ensinei isso para vocês, esse mesmo povo que fica balançando lá na frente do muro, e eles não têm a revelação do Novo Testamento, eles não têm ainda a revelação de Jesus, eles andam com o kippah na cabeça para dizer, eu tenho um Deus acima de mim, e por mais que eu cresça, e olhe que os judeus crescem. Eu estava conversando com alguém sobre uma matéria que a gente tem que rir, porque aqui no Brasil as pessoas gostam de fazer piada conosco, com a nossa inteligência. Nós temos um país que as pessoas brincam com a nossa inteligência. Eles consideram todas as pessoas um bando de idiotas, de pessoas que são débeis mentais. E eu dou risada, porque outro dia eu estava lendo uma matéria dizendo, você não sabe, mas as Forças Armadas do Brasil são uma das melhores do mundo. Vocês estão entendendo por que eles lançaram essa matéria? Por tudo que está acontecendo no mundo, das guerras, das coisas. Então eu queria dizer para o Brasil, fique tranquilo, se um dia aconteceu a guerra aqui, estamos bem, é uma grande mentira. Nós não estamos bem se houvesse uma guerra. Por vários motivos. Mas um deles é porque, pelo Brasil se sentir um país longe dessas guerras, nunca houve um investimento profundo em uma coisa importante para o mundo de hoje, que é a segurança militar. Estamos caminhando para uma mudança do mundo, em que só duas coisas vão importar: o poder militar e o poder econômico. E os países que têm as duas coisas vão ditar as regras do mundo. Faz sentido para você ou não? Antigamente os países respeitavam as leis dos outros países. A nova geopolítica não vai funcionar assim. Quem tem o poder econômico e o poder militar vai ditar as regras do mundo. E o mundo vai ter que escolher em que espectro vai estar, de um lado ou do outro. Porque o mundo vai ser muito bem dividido. Está claro aqui, sim ou não? Deixa eu te dizer. Mas onde que eu ri com essa matéria? Porque eu sei que, obviamente, nós não estamos bem nessa área. É quando um especialista... Tenha medo de matéria que diz assim, especialistas dizem quando eles não dizem quem são especialistas nem de onde eles vieram. Cadê a fonte? Faz isso para você ou não? É igual se eu fosse um pregador aqui, que subisse no público, começasse a dizer um monte de coisa, e vocês não me vissem abrir a Bíblia, vocês se perguntar, de onde o pastor está tirando isso? Mas por que vocês se sentem mais seguros? Porque vocês veem de onde eu estou tirando, e podem chegar em casa depois e abrir a Bíblia e encontrar no mesmo lugar. Precisa citar a fonte, de onde veio aquilo? E eles disseram assim, não, o Brasil é um país tão bom de forma militar, que, não sei se vocês sabem, mas diz na matéria, o Brasil está à frente de exército como de Israel. Eu ri! Porque ele citou Israel. Por que será que citaram Israel? O maior líder o líder do topo do exército iraniano, okay? Que é chamado, se não me engano, o Exército de Defesa Iraniano, alguma coisa assim, não gravei, mas ele é o cara que era responsável
por todos os ataques. Ele era o cara do topo. Ele era considerado o cara mais bem escondido do Irã. Recentemente, ele foi executado. E foi executado por Israel. Agora, como Israel executou esse camarada? Onde eu quero chegar aqui sobre o nível. Israel conseguiu fazer entrar no Irã um robô. Esse robô, na verdade, é uma metralhadora ou melhor, um rifle de longo alcance que consegue atingir o alvo a quilômetros de distância. E ele é controlado por um satélite que ativa uma inteligência artificial que reconhece o rosto da pessoa. A pessoa pode estar com milhares de pessoas e o armamento atinge só o rosto de quem ele reconheceu. Agora, pasmem, quando ele acabou de fazer a execução, que durou 60 segundos ao homem mais escondido do Irã, depois de 60 segundos, ele foi atingido, ele estava a quilômetros de distância, o alvo da máquina. A máquina estava sendo controlada por um satélite, por uma inteligência artificial. A máquina se autodestrói. Não se pode fazer o reverso e dizer de onde veio isso. Mas o próprio Israel disse que é uma invenção deles. O que eu quero dizer para vocês aqui é que quando Deus escolhe a nossa vida e Ele nos faz promessas, uma das promessas que Ele fez, por exemplo, a Israel, é que por Israel por cima e nunca por baixo. Eles seriam cabeça e nunca cauda. Isso nunca aconteceu diferente. Todos que se levantaram contra Israel, um dia caíram. Não importa o tamanho do império. Onde que eu quero dizer? Se fisicamente Deus faz isso com o povo, imagine com a sua igreja, imagine com a sua vida que foi escolhido por Cristo. Jesus está na sua vida e ninguém pode lhe tocar. Eu quero te dizer hoje que essa palavra é uma palavra de vida para você receber no Espírito. Passamos lutas, passamos dificuldade nesse mundo, sim, mas ninguém pode atingir no Espírito. Você nunca perderá a sua fé. Por quê? Porque a primeira parte diz: se apoie no Senhor e logo em seguida, todas as vezes que você for tomar uma decisão, ponha Ele em primeiro lugar. O consulte, porque Deus sabe o quê? Ele sabe o quê, igreja? Sabe todas as coisas. Um cardiologista só sabe de coração. Um arquiteto sabe de projeto. Como eu disse agora, um militar como esse sabe de armamentos. A gente é tanta história que eu fico ouvindo assim, que daria para trazer uma ilustração atrás da outra aqui. Eu vi um cara assim sequinho, parecendo uma tripa, ele com óculos quase fundo de garrafa. Ele tinha sido militar na época de guerras lá atrás, de guerras diferentes, que eram guerras que a luta era mais visceral, era mais homem com homem. E esse camarada, levaram ele para o Vietnã. Ele bem garoto, ainda seco, uma tripa seca com óculos, fundo de garrafa. Levaram ele para o Vietnã. E onde ele ganhou a fama no Vietnã? Ele ganhou a fama no Vietnã porque ele era o único camarada que aceitava ter contato com as bombas. E quando ele passou a ter contato com bombas, lembre-se, eu quero que você pense no Vietnã, que tipo de bomba que ele trabalhava. Não só as de hoje. A facilidade de uma bomba daquela história era muito fácil. A tecnologia era muito rudimentar, comparada a hoje. E ele começou a ter contato com resultado, ele se tornou especialista. E ele se tornou o cara que entrava nos túneis, criados por debaixo da terra. Ele conseguia encaixar as bombas no lugar certo e os túneis eram destruídos, todos eles. Ele volta, é premiado, mas como aconteceu, por isso que nasceu John Rambo. John Rambo nasceu por isso. Quando esses caras voltam, eles são rejeitados. Eles tinham um lugar lá, mas não tinham um lugar na América. Até por causa dos traumas pós-guerra. E esse camarada passou por isso, ele foi retirado e tentou viver uma vida de civil. Mas alguém lembrou dele e o reconheceu e o trouxe de volta para a área militar. E hoje esse cara, que é um cara que continua magrelo, com óculos fundo de garrafa, é o cara mais perigoso da mesa. Por quê? Porque é ele que toma as decisões poderosas no governo, na parte militar americana. O que eu quero dizer para você com isso? O que eu estou te dizendo? É que às vezes o inimigo, o mundo, olha para você
e acha que você não é nada e que você não é ninguém. Mas eu quero te dizer que Cristo Jesus está com você. O que Jesus fez por mim e por você nos torna filhos de Deus. E ser filho de Deus não é uma pequena coisa, é uma grande coisa. Nunca diminua isso. Cantamos hoje, quando cantamos que Deus é nosso Pai, estamos cantando ao mesmo tempo que somos filhos dele. E há um pacto. O Pai está em você e você está no Pai por meio de Jesus Cristo. Você não é qualquer pessoa. Então, por favor, nunca diminua a ser um filho de Deus. Nunca diminua a andar com Deus. E antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, consulte seu Pai. Converse com Ele. Ponha Ele em primeiro lugar. Não viva a vida aqui. Viva a vida no Espírito. Viva a vida com alguém que consulta a Deus, que pergunta a Deus, que fala com Ele. Isso que é colocar Deus em primeiro lugar, é em todos os aspectos da sua vida, em qualquer área, em qualquer coisa na sua vida. Chame Deus, envolva a Deus. Vai abrir uma empresa, envolva a Deus. Vai se casar, envolva a Deus nesse casamento. Vai trocar de apartamento, de casa, envolva a Deus. Envolva a Deus em todas as áreas da sua vida. E deixa eu te dizer, Deus gosta de estar envolvido. Por quê? Porque Ele começa a olhar para você e dizer, Ele está entendendo que todo o sucesso dele vem de mim. E esse é o próximo texto. Põe aqui para mim. Diga comigo então. A primeira recomendação. Qual a segunda recomendação? Reconhecer, que é o mesmo que lembrar. Reconhecer é isso. Vocês já entenderam? Reconhecer é que antes de tomar qualquer decisão, eu envolvo Deus. Alguém pode dizer aleluia? Por isso a Bíblia diz, se eu vou envolver Deus, então Deus vai guiar os meus quê? E eu vou andar pelo caminho o quê? Porque eu consultei. Eu já disse essa frase aqui, ela não é minha, ela é do meu pai. E aprendi com ele. E ele disse, quando alguém não quer errar, essa pessoa ora. Se a pessoa não tem intenção de errar, ela vai buscar Deus. Porque ela quer o quê? Acertar. Se ela não tivesse desejo nenhum de acertar, ela fazia de qualquer jeito. Fazia de qualquer jeito. Mas quando alguém ora, é porque ela quer o quê? Quer acertar. Quando estou aprendendo até aqui, diga aleluia. Terceiro ponto. Põe aqui para mim o próximo versículo, por gentileza. A Bíblia diz assim, não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do quê? Vocês entenderam? Está aqui no texto. Quando nós envolvemos Deus nas nossas coisas, tomamos decisão baseada em oração e na palavra, na direção de Deus, eu estou dizendo para Deus, ou eu estou mostrando para Ele que eu acredito que não é a minha sabedoria a razão do meu sucesso. Como vocês entenderam até aqui? A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o quê? O mal. Então existem duas sabedorias, a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Qual é que você acha que vai te dar sucesso? A sabedoria do homem ou a sabedoria de Deus? Eu estou falando do verdadeiro sucesso. A palavra usada para verdadeiro sucesso na Bíblia, no livro de Provérbios, é sakal, que é a sã sabedoria. É o sucesso saudável, é o sucesso que não vai lhe trazer dano, que não vai lhe desviar. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo. Diga assim comigo. Confiar, reconhecer e terceiro, considerar. Qual é o terceiro? A Bíblia está dizendo para mim e para você, a Bíblia está dizendo, não se considere sábio aos seus próprios olhos. Amém? Não considere que a sua sabedoria é a razão do seu sucesso. Considere que o seu sucesso vem da sabedoria de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo. Diga comigo. Confiar, reconhecer e considerar. Ok, vamos botar aqui um texto bíblico. Põe aqui para mim Deuteronômio 8:17, Almeida Revista Atualizada. Deuteronômio 8, verso 17, na área. Ok. Quantos querem continuar aprendendo algo aqui? Diga amém. Então vamos lá. Se quando a Bíblia diz confiar, então significa que se eu seguir a instrução, as coisas vão começar a dar certo, amém? Mas se eu, em vez de confiar, eu tenho do outro lado a dúvida.
eu não ponho os meus pés, eu estou com o pé atrás, então eu começo a seguir a minha própria cabeça. Então, naturalmente, eu não reconheço. Está claro isso ou não? Eu não consulto. Não reconhecer Deus é sinal de independência. É sinal de quê? E tem muito crente que diz que é crente, mas é independente. É o quê? É independente. Aí agora vem o terceiro instrução, que é considerar. Qual a terceira instrução? Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 17. Não digas, pois, no teu coração. Perceba que ele não está falando com a boca. Então, se ele não está falando com a boca, então é um pensamento. É o quê? Lembre-se, a nossa vida exterior é moldada pelo nosso pensamento interior. Se estamos esgotados, cansados, não é porque a vida não presta. Não é isso. Nós temos problemas. Mas é porque temos um certo modo de pensar. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, o poder do meu braço, me adquirir nessas riquezas. Diga assim comigo. Aqui é a presunção. Ok? Aqui é o orgulho. Porque, repare, vejam bem. Eu não me apoio no Senhor. Eu tenho dúvidas. Eu tenho o quê? Eu não me apoio. Então eu começo a fazer as coisas por conta própria. Eu começo a fazer as coisas o quê? Eu o consulto. Eu falo com ele. Eu oro, eu busco a palavra. Eu envolvo ele na minha vida? Não. Então eu começo a fazer as coisas com o quê? Eu começo a fazer as coisas com o quê? Com o entendimento, com a minha cabeça. Aí quando começam a surgir aqueles resultados que vieram por causa das minhas decisões da minha cabeça, eu começo a achar que está tudo legal. Então eu começo a ficar presunçoso e dizer, não, eu estou fazendo até aqui e está dando o quê? Está dando certo. Só que eu nunca vou esquecer a frase do Dr. Miles Monroe. A maior tragédia da vida é você ter sucesso na coisa errada. Vou repetir. A maior tragédia da vida é você obter sucesso em uma coisa errada. Você pode até estar tendo sucesso, mas você não está tendo sucesso no caminho certo. Naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Você está fazendo a sua vontade e está tendo sucesso na sua vontade, não na vontade de Deus. Está fazendo sentido isso ou não? Então diga assim comigo. O fabricante só dá garantias quando eu sigo suas instruções. Quando você tem resultado por você mesmo, você pode começar a ficar vaidoso, presunçoso. A Bíblia diz, não diga em teu coração, foi o meu braço, a minha força que conseguiu isso. Diga comigo, misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Deixa eu te mostrar um texto que às vezes a gente não liga muito, mas ele prova isso. Eu já usei esse texto em uma outra pregação. E aqui eu fecho. Deus está falando com você essa noite, diga amém. Quantos estão aprendendo algo aqui? Diga aleluia. Ok, antes de ler esse... vou ler o texto, depois eu quero trazer algumas afirmações aqui. Jonas, capítulo 2, verso 1 e 2, nova tradução na linguagem de hoje. É o último versículo que vamos ler. Último não, penúltimo, que tem o fechamento de Provérbios 3. Penúltimo texto. Ok, ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, dizendo, verso 2, ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouvistes minha voz. Alguém pode dizer aleluia? Por que Jonas ficou aqui? Porque inicialmente Jonas fez o quê? A vontade de quem? Dele. Ele fez a vontade de quem primeiro? Dele. Deus disse, vai para Nínive. Ele pegou o caminho inverso, sim ou não? Ele pegou um navio e foi no caminho inverso, sim ou não? Ok. Aqui tem um detalhe, eu já preguei isso para vocês, mas só para reforçar. Quando ele foi no caminho inverso, ele viajou sozinho, ele pagou a conta e a viagem teve toda aquela turbulência. Deus não tem compromisso com aquilo que você faz por conta própria. Deus não vai pagar a conta. Agora, quando Jonas disse a Deus em oração, está aqui, Senhor, eu me rendo, clamo a ti por socorro. A Bíblia diz que aquela mesmo peixe
que havia engolido ele, levou ele de forma tranquila até a praia de Nínive. Por quê? Porque agora ele estava na vontade de Deus. Quando você está na vontade de Deus, Deus banca aquilo que ele está dizendo. E eu estou falando até financeiramente. Alguém pode dizer aleluia? Aí, eu quero trazer algumas afirmações aqui para vocês guardarem. Diga assim comigo. Diga assim comigo. É uma cooperação. Diga comigo. Deus orienta. Eu faço o que Deus orientou. E Ele me ajuda a ser bem-sucedido. Mais uma vez. Diga comigo. Deus orienta. Eu faço o que Deus orientou. E Ele me ajuda a ser bem-sucedido. Alguém pode dizer aleluia? Então, por que nós estamos nos esgotando? Porque estamos tentando fazer o trabalho de Deus. E meu irmão, e minha irmã, isso é uma das coisas que eu tenho tentado mais treinar na minha vida. Porque tem hora que parece que a gente tem que dar conta de tudo. Mas se você tentar, ousar tentar, você vai adoecer e vai morrer. Às vezes você encurta o seu tempo na terra só porque você está carregando fardos demais. Você não está confiando em Deus e deixando Ele ser Deus na sua vida. Você está querendo ser seu próprio Deus. Está querendo carregar o mundo nas costas. Vocês estão entendendo até aqui? Então diga assim comigo. Confiar em Deus. Reconhecer a Deus. E diga comigo. E considerar a sua sabedoria é deixar Deus ser Deus na minha vida. Amém? Agora, se você acha que eu estou viajando, que essa questão que aqui não tem nada a ver com esgotamento, que não, que tentar ser Deus na própria vida, você pensa com a sua cabeça apenas, você não consulta a Deus, e você acha que a sua sabedoria que lhe dá resultado, então você começa a fazer as coisas por você mesmo, e põe Deus de lado, isso é tentar ser Deus, e é porque você fica esgotado, não tem nada a ver com o texto. Vamos para a Bíblia, e aqui eu fecho. Provérbios capítulo 3, verso 8. Põe aqui para mim, Provérbios 3:8, na Bíblia Viva. Diga comigo, uma outra grande condicional. Uma outra grande condicional aqui. A Bíblia diz, se você fizer isso, então significa que se eu não fizer, nada vai acontecer, está claro isso ou não? Não adianta eu ler a Bíblia, eu preciso pôr a Bíblia em prática. A Bíblia diz, se você fizer isso, se eu fizer o quê? Confiar, se eu reconhecer e se eu considerar, se eu fizer essas coisas, a Bíblia diz, se você fizer isso, o seu corpo terá saúde. O seu corpo terá saúde. Eu achei interessante que na Bíblia em inglês, na Bíblia ampliada, o texto diz, isso será saúde para seu corpo, para seus nervos, para seus tendões, para seus músculos, todas as suas partes internas. Alguém pode dizer glória a Deus? E a Bíblia diz, e será refrigério para os seus ossos. Sabe o que eu descobri? Estudando o texto original em hebraico, eu descobri que a ideia aqui para refrigério é como a umidade. É como se um líquido estivesse entrando nos ossos. E eu lembrei que quando o povo se sentia morto, por causa estava no exílio, a visão que o profeta teve foi exatamente de ossos o quê? Secos. E o povo diz, pereceu a nossa esperança. Então, a Bíblia está dizendo que se eu seguir a Deus, não apenas haverá saúde para o meu corpo, para os meus tendões, para os meus músculos, para os meus nervos, alguém pode dizer aleluia, é o que a Bíblia ampliada diz, mas eu também terei bem-estar para o meu homem, para a minha vida emocional, para o meu interior. Alguém pode dizer aleluia? O meu corpo terá saúde, mas o meu interior também terá bem. Estará bem porque vai entrar vida. Eu quero que você pense comigo.
Biologicamente falando, o que renova o nosso sangue é a nossa medula. A nossa medula é responsável pela renovação do nosso sangue. O nosso sangue renova por meio da medula. Então, na mente do judeu, quando ele escreve esses textos e usa essas metáforas, ele está dizendo, os ossos representam o seu vigor, a sua força. Então, todas as vezes que você confia em Deus, reconhece Deus e considera que a palavra dele, a sabedoria dele é a razão do seu sucesso, não só ele te dá saúde, mas ele te dá vigor para você enfrentar a vida. Porque nós teremos problemas nessa vida. Ele vai nos dar força para enfrentarmos essa vida, que não é fácil, mas é como se ele estivesse atingindo, a palavra dele estivesse atingindo a nossa medula. E a Bíblia diz, a palavra dele é como espada de 2 gumes, capaz de penetrar profundamente entre juntas e medulas. Lá no profundo ele lhe atinge, e ele te renova, ele te dá saúde, mas também te dá força, te dá vigor emocional, para você enfrentar essa vida. Essa vida é fácil? Não é, irmão. Me lembrei do Bebum, que diz, a vida é dura porque você ainda está mole. Então precisamos nos fortalecer em Deus, para enfrentar essa vida dura aqui embaixo, mas que ainda que é dura, ainda que é difícil, ela é possível, porque nós não estamos tentando ser Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Ele conduzir você. Confie em Deus, reconheça a Deus e considere a Deus. Alguém pode dizer aleluia? E nós iremos desfrutar de saúde e de vigor para nosso interior. Alguém pode dizer glória a Deus? Não. Agora, se você continuar caminhando em esgotamento, em estresse, continuar vivendo uma vida de ansiedade, ainda que eu sou um pastor e eu não preciso ser médico, mas eu posso lhe afirmar, você vai ficar doente. Vai ficar extremamente doente. Porque todo estresse biológico, que é passeio de caju em caju, no nosso mundo moderno, é todo dia. E algumas das nossas ansiedades nós criamos aqui dentro. O tempo todo estamos vivendo debaixo de estresse, de esgotamento, e isso está nos adoecendo. Mas Deus quer nos dar vida, e vida em abundância. Amém? Vamos orar e ficar de pé juntos. Vamos ficar de pé e orarmos juntos agora, em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração. Talvez você entrou aqui hoje precisando e dizendo, meu Deus do céu, quanto eu precisava dessa palavra, como eu precisava dessa palavra, Deus está querendo me livrar de um esgotamento, de eu adoecer. Deus não quer que você adoeça. Irmãos, nós achamos que Deus só trabalha com cura. Não, Deus não só trabalha com cura, Deus também trabalha impedindo que os seus filhos adoeçam. Ele nos diz como não adoecermos, como não ficarmos doentes. Ele está nos dizendo agora, não deixe que este mundo adoeça você. Não deixe que a forma de você pensar lhe adoeça. Siga as minhas instruções. Querido Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Te agradeço por cada homem, cada mulher, cada jovem. E por que não dizer por cada criança? A Bíblia diz que delas é o reino dos céus. Obrigado porque todos aqui estão recebendo a tua palavra. E a tua palavra é fiel e verdadeira. Meu Deus, nós estamos recebendo direto da fonte, a fonte é a tua palavra. O Senhor sempre está certo, o Senhor está sempre certo. A tua sabedoria está nos ensinando hoje que todo esgotamento, toda doença, todo estresse, meu Deus, todo tipo de esgotamento e preocupação vem da forma de nós pensarmos. É por isso que a palavra nos instrui a termos uma outra forma de pensar. Ao invés de vivermos da dúvida, da independência e da presunção, nós queremos confiar, nós queremos reconhecer e queremos considerar que o nosso sucesso, que o nosso resultado vem do Senhor. Nós não nos apoiamos em nossa própria inteligência, hoje nos apoiamos em Ti. Nós podemos confiar que o Senhor é Deus, não importa as circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus em nossa vida. Nós não tentamos ser Deus. Fomos criados à imagem e semelhança, somos teus filhos, e como teus filhos, nós queremos te copiar, queremos te imitar, queremos confiar que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Afinal, o Senhor é o fabricante, o Senhor sabe como tudo funciona. O Senhor nos deu um manual de instrução e o Senhor nos dá a garantia. Queremos hoje seguir o manual de instrução, que é a tua palavra, e recebemos a garantia de que o Senhor está conosco. E se confiarmos no Senhor, o Senhor vai guiar os nossos passos e nos colocar no caminho certo. Hoje eu oro por esta igreja, que essa igreja confie em Ti, se apoie em Ti, e o Senhor vai endireitar os caminhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, das minhas ovelhas. Eles serão guiados por Ti. Serão guiados, o Senhor vai guiar os passos
e vai conduzi-los pelo caminho certo. Eles vão acertar, eles não querem errar, eles querem acertar, e estão orando, buscando a palavra, estão aqui porque querem acertar. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje eu oro, para que eles reconheçam o Senhor em cada um dos seus caminhos, que antes de fazerem qualquer coisa, eles consultem o Senhor, antes de tomar qualquer decisão na vida, consultem o Senhor, orem, busquem a palavra, deixe o Senhor ser Deus na vida deles, que eles permitam que o Senhor seja Deus. E como diz a palavra, não pense, não diga em seu coração, é a minha força, é meu braço, não, que não haja presunção, que eles considerem que todo sucesso em sua vida vem da sabedoria, vem do Senhor, vem de cima, vem porque eles estão deixando Deus ser Deus, que o Senhor seja Deus na sua vida. A palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar é não viver em estresse, aquietar é não viver em angústia, aquietar é não viver no esgotamento. Deus está te poupando hoje. Deus quer poupar a sua saúde, o seu vigor. Ele quer trazer como líquido, declarando, é como se seus ossos jamais ficassem ressequidos, sua medula está sempre viçosa, sempre pronta para renovar o sangue. Deus está lhe renovando hoje, lhe renovando a vida, lhe renovando o vigor, lhe renovando as forças. Deus está te dando forças para você encarar a vida. Ele está te dando saúde e bem-estar. Ele está te dando saúde e bem-estar. Ele não só está preservando a sua vida, Ele está te dando uma vida que vale a pena viver. Ainda que temos problemas, mas maior do que os nossos problemas, nós temos a Deus que vive dentro de nós. Para a glória de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos encerrar entregando nossos dízimos e ofertas. Vamos encerrar esse culto. Entregue seu dízimo, sua oferta. Plante sua semeadura agora, em nome de Jesus. Plante sua semente. Toda a igreja plante sementes hoje no altar de Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em teu favor, e se comprar em mim eu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Querido Senhor, Tu és o Deus do impossível. Todas as coisas são possíveis para Ti. E a Tua palavra diz, nada é impossível ao que crê. Depositamos nossa fé em Ti. Nosso coração nós entregamos ao Senhor. Entregamos nosso coração, nossa mente, nossa confiança, nossa fé está em Ti. E plantamos hoje nossas sementes também. Entregamos ao Senhor. Boas sementes que caem no solo do Teu reino. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas sementes que vão brotar e vão gerar uma colheita sobrenatural. Que cada casa, cada família, cada empresa, que as finanças dos seus filhos sejam abençoadas de forma sobrenatural em Cristo Jesus. E pela fé declaramos, ninguém aqui sentirá falta de nada. Todos serão supridos de forma sobrenatural pelo Senhor. E o Senhor está abençoando a obra das mãos para a glória de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer aleluia? Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, sua família. Que você seja pleno no Senhor e lembre-se, tudo que precisamos é deixar Deus ser Deus. Não tente ser Deus na sua vida. Esse é o lugar dele e ele é muito bom naquilo que ele faz. Se algo que Deus é bom é em ser Deus, ele sabe o que está fazendo. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
E a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um grande beijo em seu coração e lembre-se que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã. Um beijo no seu coração.